Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, João 6, de 24 a 35. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como naquele tempo, duas frases de Jesus, dois versículos de Jesus, têm uma importância muito grande para nos fazer refletir. Veja, o primeiro: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Perguntaram eles. E Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, o grande trabalho é crer em Jesus Cristo. Esse é o sentido, crer em Jesus Cristo. E como consequência dele, dai-nos sempre deste pão, pedem eles. E Jesus lhes diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, nesse último versículo, Jesus repete, inclusive, a importância daquele que ele diz quando é procurado por aquela multidão para saber o que deve fazer, qual a obra deve realizar. E Jesus diz: crer que ele foi o enviado do Pai. E quando eles pedem do pão, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim, ou seja, fala de novo que é crer nele, nunca mais terá sede. Mas aqui nós precisamos compreender o que é crer em Jesus. Há uma diferença muito grande entre saber quem é Jesus e crer em Jesus. Saber quem é Jesus, muitos podem saber. Até o demônio sabe quem é Jesus. Quando Jesus vai expulsar o demônio que está naquele homem, ele diz: sabemos quem tu és. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus repreende e manda calar-se. Ou seja, os demônios sabem quem é Jesus. E se os demônios
crescem em Jesus, seria a conversão deles. E como eles já tomaram a decisão definitiva de não crer em Jesus, por isso estão perdidos. E aqui nós vemos claramente, depois de rezarmos um pouco o contexto, nós vemos claramente, ou cremos em Jesus ou estamos perdidos. Não é acreditar em Jesus, não é olhar a palavra de Deus e achar bonito o que Jesus diz, e achar que ele tem muita sabedoria, e ficar encantado com as coisas que ele faz. Não, é muito mais do que isso. É crer, acredita em Jesus, por isso investe a vida nele. Acreditar em Jesus, crer em Jesus, é acreditar no que ele diz, que vale a pena renunciar a tudo nessa vida em vista da vida eterna. Crer em Jesus é saber que ele disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, a gente sabe que pão é o que alimenta, pão é o que dá vida. Então nós crermos em Jesus é saber que só ele é esse pão da vida eterna. E o que é Jesus ser o pão da vida? É viver a sua palavra, a palavra de Jesus que nos converte, a palavra de Jesus que nos alimenta, a palavra de Jesus que nos salva. Crer em Jesus é abrir mão dos nossos projetos, é abrir mão dos nossos prazeres que o pecado nos traz, as seduções do pecado. Crer em Jesus é seguir o que diz o seu Evangelho. Crer em Jesus é ser submisso à igreja. Crer em Jesus é ter diariamente a palavra de Deus, porque ele diz, eu sou o pão da vida, sou eu que alimento. E para eu ter esse alimento diário, que ele é o pão da vida, é com a sua palavra. É a palavra que se fez carne, é Jesus, é o seu Evangelho. Por isso que, quando nós acabamos de fazer a proclamação do Evangelho de Jesus, nós dizemos palavra da salvação. É nisso que nós precisamos crer. Crer que essa palavra, se nós vivermos essa palavra, se seguirmos essa palavra, se renunciarmos o que essa palavra nos manda renunciar, se vivermos o que essa palavra nos incentiva a viver, aí está a caminhada de vida eterna, de salvação. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer na igreja fundada por ele, assistida pelo Espírito Santo. Crer em Jesus é buscar a confissão e confessar os pecados ao sacerdote. Crer em Jesus é buscar a Eucaristia e se alimentar da Eucaristia. Crer em Jesus é renunciar a tudo aquilo que nos afasta dele. O grande mal não é nem pecar. O grande mal é continuar no pecado. Porque se nós cremos em Jesus, ele disse, eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Se eu creio em Jesus, não importa que tipo de pecado eu tenha cometido, eu creio nele, eu creio na sua misericórdia, no seu poder, e me liberto do meu passado pecaminoso e passo a me alimentar agora do pão da vida que é Jesus. É esse o convite que Jesus nos faz hoje. E qual a resposta que nós damos ao Senhor? Faça esse compromisso agora de o seu alimento, de hoje em diante, seu alimento da palavra de Deus e não de outras seduções, porque a palavra de Deus que é palavra da salvação. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II e o santo de nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.